Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós estarmos aqui junto com os irmãos, cultuando e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como disse a minha esposa, a irmã Elisoneide, é sempre uma alegria nós estarmos reunidos com os irmãos aqui na sede, uma vez que geralmente nós só estamos aqui no primeiro domingo do mês. No meu caso, nem toda segunda, mas quase todas as segundas, nós estamos aqui na escola bíblica dominical. Mas é sempre uma alegria, irmãos, nós estarmos junto com os irmãos aqui adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Foi esta igreja que nos acolheu há 10 anos atrás, quando nós chegamos aqui na cidade de Touros, né? Foi a igreja sede que nos acolheu e aqui ficamos até o ano de 2018, meados de 2018, até acho que próximo de 19. E desde então nós nos congregamos ali na esquina do Brasil, aonde eu trago a saudação do nosso dirigente, o presbítero Antônio Neto. E por onde passo, irmão, sempre digo que Antônio Neto tem sido uma bênção na minha vida. Antônio Neto, ele nunca colocou um empecilho quando eu recebo algum convite dos irmãos do campo, dos irmãos daqui mesmo das congregações aqui de Touros. O presbítero Antônio Neto, como os demais dirigentes que por ali passaram, nunca foram um empecilho para o meu ministério. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que ali passaram e que nos ajudaram bastante naquela congregação. Mas abra sua Bíblia, por gentileza, para nós ganharmos tempo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Externar minha gratidão pelos irmãos que estão aqui no ministério, como o irmão Josivaldo falou, a responsabilidade é grande, irmãos. E quando nós olhamos aqui para trás, com todo respeito aos dois, pela palavra que eu vou usar, quando nós olhamos para trás, irmã Judite, e vemos 2 dinossauros, pastor Josino e pastor Raimundo, aí a responsabilidade aumenta mais ainda, viu, pastores? Mas Jesus é bom, o Espírito Santo, Ele é bom, Deus é misericordioso e Jesus, Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo o irmão Valdeir há pouco tempo atrás falando de alguns pastores que ele teve na caminhada e que foram enviados a comunidades pequenas, com poucos crentes, com poucas famílias. Eu estava me lembrando e olhando para o pastor Josino e pastor Raimundo, que certamente já passaram por essa situação, né, em chegar em uma cidade e ser o fundador da igreja naquela cidade. Certamente, irmãos, não é fácil. Ora, se já é difícil na cidade de Touros, nos bairros aqui que nós moramos, as pessoas abrirem as portas para ouvir o evangelho, imagine você chegar numa cidade como o pastor Josino já falou aqui algumas vezes, que não tinha um crente. Os únicos crentes que tinham na cidade, qual foi a cidade, pastor Josino? Qual foi a cidade que o senhor chegou não havia nenhum? Qual era a cidade? Porto Alegre. De crente só pastor Josino, irmã Eunice e os filhos. Não havia um crente, irmãos. Pastor Josino, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a igreja em Porto Alegre subsiste até os dias de hoje, para a glória de Deus. Isaías capítulo de número 55, a partir do versículo 1,
nos diz assim a palavra do Senhor: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Porque por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, irmãs, igreja de Cristo, o capítulo de número 55, que nós acabamos de ler, a epígrafe já está nos dizendo tudo: convite aos sedentos e famintos. E este capítulo, quando nós atentamos bem para ele, quando nós a lemos de forma bem atenta, nós vamos enxergar, ou seja, nós vamos ver que verdadeiramente Deus, Ele é bom. Quando nós nos atentamos a este capítulo, nós vamos ver que verdadeiramente Deus é o que nos diz o versículo de número 7 no seu final: porque Ele é grandioso em perdoar. O contexto deste capítulo, queridos irmãos, quando nós olhamos para este capítulo, nós vamos ver aqui, irmã Judite, as duas, ou a chamada do profeta Isaías como profeta de Deus e como missionário, Francisco André. Ao mesmo tempo, nós vamos ver neste capítulo, este capítulo vai revelar o profeta Isaías como profeta e como missionário. Como profeta, todos nós sabemos que lá no capítulo de número 6, o profeta Isaías, Deus falando com ele, Deus diz: e quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías com prontidão diz: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para ser profeta do Senhor, para falar a tua palavra. Mas como missionário, nós vamos ver no capítulo 49, no versículo de número 6, quando o profeta Isaías disse, no capítulo 49, no capítulo 46, perdão, no versículo de número 9, aí nós vamos observar a chamada missionária do profeta Isaías. E todos nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías também ele é conhecido como profeta messiânico, exatamente por falar acerca da redenção de Israel e da redenção do mundo.
exatamente por anunciar a Cristo que viria 700 anos depois da sua existência, ou depois do seu ministério profético e do seu ministério missionário. Aí o capítulo em que nós fizemos menção, do capítulo 55, como eu disse, mostra exatamente a bondade de Deus como um Deus perdoador. Como um Deus, Edson, que não quer ver nenhuma alma se perdendo, como um Deus que não quer ver ninguém sendo jogado ao inferno, mas um Deus que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O contexto do capítulo 55 vai nos mostrar que o povo de Judá estava vivendo de uma forma miserável. O povo estava sofrendo, o povo estava sendo atormentado, o povo estava comprando, gastando dinheiro naquilo que não era pão. O povo estava vivendo a consequência do seu erro. E Deus, observando dos altos céus, Ele envia o profeta Isaías para profetizar ao povo, dizendo: ainda há esperança. Ainda há um jeito. Ainda tem solução. Quando nós andávamos errantes aí fora, queridos, nós passávamos pela porta da igreja, nós passávamos pelo beco de uma igreja, quando estava sendo pregado o evangelho, ou nós ouvíamos em via pública, em algum culto ao ar livre, alguém dizer assim: ainda há salvação para a vossa alma. E entrava em um ouvido e saía no outro, porque não entendíamos a grandeza do evangelho, porque não entendíamos o amor de Deus por nós. Mas quando nós entendemos esse amor, e quando nós o recebemos em nosso coração, aí nós começamos agora a proclamar. Era o que o profeta Isaías estava fazendo. Ele havia recebido o chamado de Deus. Ele havia recebido o amor de Deus, mas não queria que o povo de Judá, não queria que o seu povo vivesse sofrendo como eles estavam sofrendo. Isaías estava dizendo: olha, vocês estão sofrendo, mas ainda tem solução. Ainda há um jeito. Não é o ponto final. Aí no versículo 1 ele diz: ó, vós todos. Ele não chamou uma só classe. Ele não chamou preto, não só o preto, não só o branco, não só o rico de Judá. Não, ele chamou: ó, vós todos os que tende sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde, comprai e comeis sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Queridos irmãos, o povo estava sofrendo. E onde estava mais doendo no povo naquele exato momento, ou nesse contexto aqui, não era a dor física. O que mais doía era a alma deste povo. Mas eles, ainda assim, com o coração endurecido, não se voltavam a Deus. Eles haviam deixado de adorar a Deus, e agora eles não estavam mais se voltando para adorar a Deus. E a sua alma estava aflita, Gilson. O seu coração estava aflito, o seu espírito estava entristecido. Mas Isaías estava dizendo, e eu continuo dizendo: ainda há solução. Sempre vai alguém se levantar, ou sempre vai se levantar alguém. Ainda que não seja eu, ainda que não seja nenhum de nós que estamos aqui, mas sempre Deus irá levantar alguém para dizer ao aflito e ao oprimido: ainda há salvação. Ainda que não queira dar ouvidos, mas Deus vai ter que levantar alguém para dizer: ainda há salvação.
Quantos de nós aqui, irmãos, já pregamos, entregamos uma literatura e ninguém fez caso algum daquilo que nós entregamos ou daquilo que nós falamos? Mas nós aprendemos à luz da Bíblia Sagrada que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quantos e quantos folhetos, quantas e quantas literaturas eu recebi. Em primeiro caso, no primeiro momento, Edson, não fazia caso algum. Mas um certo dia, a palavra entrou no meu coração. Alguém já disse para mim, ainda há esperança, ainda há solução. Isaías continuava conclamando e clamando ao povo, dizendo: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita na gordura. Sabe o que era que o povo estava fazendo, irmã? Aqui, irmã Letícia, estava fazendo exatamente o contrário do que Jesus disse em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. O povo aqui estava sofrendo. O povo estava sofrendo pelos seus erros, mas ainda assim estava tentando procurar a felicidade em algo material que não traz a felicidade. Estavam gastando dinheiro naquilo que não era pão, buscando a felicidade em algo. A Bíblia não nos relata no que era que eles estavam gastando dinheiro, mas uma coisa nós sabemos, que em alimento não era. Talvez fosse em qualquer outra coisa, pastor Raimundo. Fosse nos dias atuais, nós iríamos dizer que estavam gastando dinheiro em baladas, em festas, em bebedeiras, procurando a felicidade e não a achando. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, e estas demais coisas, a preocupação com o que calçar, com o que vestir, era com o que eles estavam preocupados em primeiro momento. Depois que nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Ele se encarregará de acrescentar todas essas coisas. Aí eles estavam aflitos, irmãos, angustiados. O que estava precisando Joabe de ser curado era a alma. O que estava com fome era a alma, mas eles estavam alimentando o corpo e não estava adiantando de nada. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Ou seja, quando vocês ouvirem a minha palavra, quando vocês se voltarem para mim, Deus estava falando através do profeta Isaías, a vossa alma viverá. Ou seja, terá descanso, terá consolo, verdadeiramente terá vida. Era o que o profeta Isaías estava dizendo. Eis que eu dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Aqui o profeta Isaías já estava falando da expansão, de que a palavra de Deus, de que através de Jesus, o evangelho alcançaria povos que o povo de Judá nem imaginaria. Através dele, ou seja, através de Judá, Jesus, invocai-o enquanto está perto. Quando nós vemos este versículo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Isaías, depois de convidar ao povo, Isaías, depois de dizer que o povo estava gastando dinheiro em vão, estava querendo alimentar aquilo que estavam dando prioridade, aquilo que eles não deveriam dar prioridade. Isaías estava dizendo: vocês estão fazendo a coisa errada, vocês estão indo por um caminho, mas vocês deveriam estar andando em outro. Agora deixa eu dizer um negócio a vocês: busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar, invoquem enquanto Ele está perto. Queridos irmãos, desde pequeno, morando ali em Caiçara do Norte, que eu ouço, que nós ouvíamos quando passávamos no beco da Assembleia, que era conhecido ali em Caiçara, o beco da Assembleia. Irmão Daniel, os pregadores, os pastores, falando acerca da vinda de Cristo. E quando nós passávamos, nós ouvíamos as pessoas mais velhas que não eram crentes dizendo: desde quando abriram essa igreja, que os pastores dizem que Jesus vai voltar, ainda não voltou. Talvez cada um de nós já tenhamos ouvido essa expressão. Desde quando o mundo é mundo, que o povo diz que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Mas nós que somos crentes hoje, nós entendemos que Ele vai voltar, só não sabemos quando. Mas essa certeza, querido, nós temos de que Ele vai voltar. Não importa desde quando está se dizendo que Ele vai voltar. O importante é eu e você crer que Ele vai voltar. Não compete a nós sabermos o tempo, a estação, o mês, o ano, o dia, a hora em que Ele vai voltar. Compete a mim e a você como crente em Jesus Cristo estar firme para quando Ele voltar nos achar na posição de crente fiel. Isaías está dizendo: busque ao Senhor enquanto você pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Ora, pastor José, se Isaías está dizendo enquanto você pode achar, nós logo iremos saber que há algum tempo não se vai mais encontrar a Ele, não se vai mais encontrar a salvação. E o profeta Amós, ele já disse isso: virão dias, assim diz o Senhor, em que enviarei fome, não de pão e nem sede de água, mas da palavra de Deus. Aí Amós completa dizendo, Vaninha: e correrão para o mar, e correrão para outro, correrão para uma banda, e correrão para outra, correrão do oriente ao ocidente, e não o acharão. O tempo vai chegar, só não sabemos quando, mas que vai chegar, vai. Que Ele vai vir, vai. Que Ele vai voltar, vai. E se não se voltarem ao Senhor, ou se nós não estivermos vigilantes, naquele grande dia nós iremos ficar, que nem Amós profetizou, correndo para um lado e para o outro. Como bem diz naquele hino: onde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Talvez alguém venha entrar na igreja, nas portas da igreja, procurando o pastor. Quando chegar ali na frente, não vai estar o irmão Josué, não vai estar o irmão do irmão Carlinhos aqui, não vai estar o irmão Assis. Quando entrarem aqui, não vai estar nenhum de nós aqui, porque verdadeiramente o Senhor irá voltar. Quando nós lemos, queridos, esse versículo, nós percebemos que verdadeiramente Ele vai voltar, porque Isaías diz: busquem enquanto há tempo. Enquanto há tempo, quer dizer que não vai haver tempo, vai chegar um dia que não haverá tempo. Invoquem enquanto se pode, ou quanto está perto. Aí talvez o povo não soubesse como buscar, como se voltar, como invocar o nome do Senhor, mas a Bíblia nos diz, Paulo falando, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E o interessante é que o invocar aqui não é só você gritar na hora da angústia, não. Jesus, me ajuda. Porque isso aí era o que nós fazíamos, presbítero, quando nós não éramos crentes, que se via no aperreio, aí Jesus era em primeiro lugar. Talvez, irmã Dodora, o nosso vizinho que não é crente, quando se vê no aperreio, Jesus está em primeiro lugar. Ou se não chamar logo por Jesus, a primeira porta que bate, não vem na porta do crente. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Paulo falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como eu disse, o invocar aqui não é só da boca para fora não, o invocar aqui é chamar para dentro. Ou seja, deixar ele fazer morada. Abrir as portas para que ele entre verdadeiramente e reine na minha e na sua vida. Porque só abrir a boca, irmãos, é fácil, todo mundo abre na hora da agonia. Chega, Jesus, que eu vou morrer. Aí pela misericórdia, Daniel, ele ainda chega. Chega, Jesus, que o negócio está ficando ruim. Aí pela misericórdia ele chega, aí apazigua a tempestade. Mas o invocar é chamar para dentro, dizer: eu te aceito como meu Salvador. Enquanto há tempo, nós devemos invocar enquanto ele está perto. Quando eu vejo esse versículo, irmãos, invocai-o enquanto está perto, aí eu me lembro de quando Jesus, segundo os historiadores dizem, que na sua última passagem por Jerusalém, quando ele vai entrando em Jericó, quando ele vai entrando na cidade de Jericó, e alguns estudiosos dizem que aquele episódio era a última vez em que Jesus ali entrava, a Bíblia nos diz que havia um cego assentado à beira do caminho, e de repente ele ouve uma multidão se aproximando de Jericó, e ele pergunta o que era que estava acontecendo, e alguém vai para ele e diz: é Jesus o Nazareno que está passando. Aí ele, Daniel, começa a aclamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a aclamar, ou seja, ele começa a invocar. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que o povo começa a mandar que ele cale a boca, fique quieto. Mas o que incomodava o povo, presbítero Edson, não era o grito, não era o tom de voz, era o que ele estava declarando, Jerusa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o que ele estava declarando, ele estava dizendo: eu sei que tu és o Salvador, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o Filho de Deus, então tem misericórdia de mim. Ele aproveitou o momento para invocar o nome do Senhor, porque ele estava perto. E os estudiosos dizem que era a última vez que Jesus andava em Jericó, ia passando por Jericó. Imagine se Jesus tem passado e ele não tem clamado. E ele não tem invocado o nome do Senhor. Aí Jesus manda ele vir até a ele. Quando ele chega, Jesus diz: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Você está entendendo a importância de invocar, a importância de clamar, a importância de buscar enquanto nós podemos achar, ou seja, e enquanto ele está perto? Aí a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Jesus passando pelas cercanias de Tiro e Sidom, juntamente com os seus discípulos, Jesus caminhando pelaquela região, pastores. Aí a Bíblia diz que sai uma mulher gritando, uma mulher cananeia gritando, pedindo, clamando, Carlinhos, pela sua filha que estava miseravelmente endemoniada.
Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela começa a gritar, ela começa a clamar. Aí a Bíblia diz que Jesus vai andando e seus discípulos junto com ele, e ela clamando. O detalhe aqui é que era uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher cananeia, que não adorava ao Deus de Israel, adorava outros deuses, Baal, Aserá, Asterote, mas não adorava ao Deus de Israel. Mas naquele dia ela decidiu adorar ao Deus verdadeiro. Talvez pela situação ela já tivesse feito várias coisas para os deuses deles, para os deuses dela, mas eles não responderam coisa alguma. E ela decidiu ir clamar a Cristo e buscar ajuda a Ele, enquanto Ele estava ali, enquanto Ele estava perto, enquanto se podia achar. E ela vai clamando: Senhor, tem compaixão de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí os discípulos chegam para Jesus: Mestre, despede a quem vem atrás de nós gritando. Há quem queira dizer, irmão, e eu já vi alguém pregar e dizer, que os discípulos aqui agiram como um empecilho. Eu vi alguém pregando sobre esse texto, e como a gente costuma dizer, descendo a lenha nos discípulos. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo ele dizendo para Jesus despedir, ou seja, eu vejo eles dizendo assim: Vânia, Senhor, atende logo quem vem gritando atrás de nós. Atende logo para acabar com a agonia. Mas Jesus disse a ele: não é lícito pegar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que ela chegando e o adorando, ela chegando e adorando a Cristo, ela diz: Senhor, socorre-me. Eu acho interessante esse texto, irmã Letícia, que você sabe quando alguém está pedindo um socorro a alguém que está distante. Daniel, me ajuda aqui, Daniel, o negócio está ruim. Aí quando eu chego perto eu já falo mais baixo: Daniel, me ajude. Era ela, Jesus, enquanto estava andando, ela por trás de Jesus gritando, clamando: Senhor. Mas quando ela chega perto de Jesus, o tom de voz já muda. Ela diz: Senhor, socorre-me. E Jesus disse: olha a resposta de Jesus, irmãos: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, às vezes a gente está numa expectativa tão grande, está passando por um momento tão difícil, presbítero Carlos, que nós nos ajoelhamos, nós clamamos, a lágrima corre nos nossos olhos, nós entregamos a Cristo, e às vezes o Senhor, Ele não nos responde. Mas nós que somos crentes, nós aprendemos que até o silêncio de Deus é resposta. E ainda que a resposta não seja como nós queremos, mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Você lembra quando Paulo orou por 3 vezes, pastor Josino, para que Deus tirasse o espinho na carne que havia nele? O desejo de Paulo era que Jesus tirasse verdadeiramente aquilo que perturbava ele, aquele mensageiro de Satanás que vinha esbofetear ele. O que Paulo queria ouvir de Deus, de Jesus, era Jesus dizendo: Paulo, a partir de hoje nunca mais serás atormentado, nunca mais mensageiro nenhum vem te esbofetear. Mas Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Talvez a gente esteja pedindo: Senhor, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, está doendo demais, eu estou sofrendo demais. Mas a resposta de Jesus talvez seja: a minha graça te basta. Porque o nosso desejo é se ver livre do problema,
É se livrar daquilo que está nos maltratando, daquilo que está nos magoando, daquilo que está nos machucando. Mas a graça de Deus nos basta. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Jesus diz assim: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, eu tinha dado meia volta na hora. Eu tinha dado meia volta na hora. Mas ela sabia a dor que ela estava sentindo. Ainda que quem tivesse miseravelmente demoniada fosse a filha, mas ela sabia o que ela estava sentindo. Quem de nós, como pai, não nos perturbamos quando os nossos filhos estão doentes? Uns 3, 4 meses atrás, Vicente passou por um problema, por um momento difícil. Vicente é tal de dermatite, que passava o dia bem, quando chegava à noite, começava a coçar, irmãos, dos pés até a ponta, até a cabeça. Aqui por baixo do pescoço dele, nas juntas, parecia uma peneira, um caroçado, um negócio grosso, uma pele grossa, parecia aquelas lixazinhas vermelhas. Tinha dias de eu acordar de madrugada, Elisonei dormindo, eu pegava ele sem conseguir dormir, se coçando, chorando, querendo dormir, abrindo a boca com sono, os olhos pesados, chega a dar olheira aqui embaixo dele, ele querendo dormir, mas não conseguia dormir por causa da coceira. E eu com ele nos braços chorando. Preferia que fosse em mim do que nele. Ia lá para a área, abria portão, ia para o lado, ia para o outro, dava 2, 3, 4 da manhã e ele sem conseguir dormir. Mas essa mãe estava sentindo o que a filha estava sentindo. Ela sabia o que era a filha, o que ela estava passando dentro de casa. Por isso, ela não retrocedeu. Ela disse: Senhor, mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não ouviu o que queria ouvir de Jesus. O que ela queria ouvir de Jesus não era aquilo. Mas o que Jesus queria ouvir dela era exatamente o que ela disse. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus nem disse assim: ó, vai, a tua filha está curada. Vai, a tua fé te salvou. Jesus disse: seja feito conforme tu desejas. Ou seja, do jeito que você está desejando, do jeito que o seu coração está pedindo, vai ser feito. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento a filha dela ficou curada, ficou sã, não teve demônio no mundo que perturbasse aquela menina, porque Jesus estava ali, Jesus está perto, Jesus é vivo, Jesus reina. Enquanto nós estivermos aqui, buscarmos ao Senhor, Ele nos dará a resposta, seja que eu queira ou não, mas resposta Ele nos dá. Seja que você queira ou não, mas sem resposta você não fica. Você pode ficar sem resposta de alguém, mas sem resposta de Jesus, nunca ficará sem resposta. Porque o nosso Deus, Ele ouve, Ele vê, Ele fala, Ele anda, Ele cheira, Ele enxerga, Ele toca, Ele faz todas as coisas, porque Ele é Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.